Então, tem um filme, né, que chegou na Netflix também esse final de semana, que tá dando o que falar aí na internet, né, o Garotos de Bem, que é baseado em fatos reais, né, que aconteceram na Itália, né, mais especificamente ali em Roma em 1975, né, que ficou conhecido como o Massacre de Sístil. E eu vou dizer aqui pra vocês o que eu achei desse filme agora. Olha, eu já vou entrar dizendo que eu achei o filme horroroso, tá? Achei muito ruim. Acho a história em si ali, baseada nesse crime, que é um crime que a gente precisa até falar sobre, né? Porque apesar de ter acontecido em 1975, ainda é uma coisa infelizmente muito atual, em relação a abuso sexual, a estupro, a assédio, a todas essas coisas. E como também, né, a criminalidade, principalmente nesses casos, em crimes cometidos contra a mulher, ainda há muita impunidade. Então eu acho que o filme ele uma pauta necessária no sentido de trazer uma discussão, principalmente porque naquela época, na Itália, esse crime de abuso sexual não era nem considerado um crime contra a pessoa, mas sim um crime contra a moral pública, o que não faz o menor sentido, né? E aí, depois disso, precisou ser feito um debate que durou 21 anos para ele começar a ser considerado um crime contra a pessoa, né? Só em 1996 que chegou à conclusão desse debate lá na Itália, mesmo tendo acontecido em 1975, que, né, já acontecia, obviamente, muito, mas esse realmente foi um escândalo muito grande, principalmente por ter relação ali com alunos de uma escola católica e tudo mais. Por que eu achei o filme horroroso? Porque o roteiro dele é muito ruim. A edição dele é muito mal construída, porque ele te conta muitas histórias, porque ele te conta a história da escola, ele fala um pouco sobre um padre lá que é professor, ele fala sobre alguns dos alunos, ele fala sobre algumas famílias desses alunos, eles trazem esses dilemas familiares, coisas que acontecem, mortes na família, questões com a mãe e várias camadas, uma irmã que gosta de alguém, uma situação de amizade, uma festa, uma irmã que o amigo olha. Então, tipo assim, todo esse drama adolescente, esse drama familiar, essa questão da escola, por ser uma escola católica para meninos e tudo mais, tudo isso vai sendo apresentado nos primeiros dois atos. Até a gente chegar no terceiro ato, onde a gente realmente vê o crime, toda a situação que estava acontecendo ali. Por que eu acho o roteiro horroroso? Porque ele em nenhum momento ele constrói as relações até você entender as relações e situações, a atmosfera desse filme, para a gente poder entender aonde a gente chegou naquele final. Se isso não é informado antes, né, sobre o crime, né, até na sinopse acredito que a Netflix fala sobre o crime, se não tivesse esse burburinho na internet, quem for assistir agora, até depois desse vídeo e tudo mais, a gente não entenderia para onde o filme está rumando, porque o roteiro ele não te conduz para aquele final. Ele te conduz na vida daqueles caras e ele te conduz para um final que é apresentado, né, ali por três rapazes. Um deles, inclusive, se ele apareceu antes no filme, eu realmente não lembro, eu acabei de assistir, então eu não lembro de ter visto ele em nenhum momento no filme, ele simplesmente aparece ali. Então dois estavam recorrentemente aparecendo, um outro não. E todas aquelas histórias que a gente que foi contando anteriormente, elas não serviram realmente para nada. Ah, mas poxa, tem os coadjuvantes, vamos contar a história deles. Sim, mas esses três meninos que cometem esse crime e tudo mais, a história deles é construída da mesma forma que a dos outros, é a coadjuvante. Elas são construídas à volta. Parece que a história é sobre o colégio, sobre a fé, sobre aquelas questões ali, e os meninos que estão em volta disso. E aí estão contando as histórias desses meninos que estão estudando nessa escola católica. Não parece em nenhum momento que está contando a história desses três caras que cometem esses crimes, porque parece que não é a primeira vez que eles fazem aquilo ali. E isso não é construído. Parece que o filme é realmente feito um pedaço, é uma coisa. Um outro pedaço é uma outra coisa. E o final é uma outra coisa. Não parece que tudo se encaixa ali. Então o roteiro, para mim, ele é um Frankenstein. Ele é um roteiro de retalhos. São partes que eles são construídas e decidiram se colocar ali num filme. Não parece que realmente foi feito um filme pensado para ter começo, meio e fim. Ele para mim não funciona em ponto nenhum. Então achei o filme horroroso, principalmente por tratar de uma pauta
tão importante, que precisa ser tão discutida, tão debatida em busca de uma mudança no mundo real, né, que é real, né, já que foi baseado em fatos que realmente aconteceram, e ele ser tratado de uma forma tão bagunçada. Eu achei que o filme ele é todo construído de uma forma muito fora do normal. Sabe? Realmente é um Frankenstein, um pedaço de cada lugar costurado numa coisa para se tornar algo, mas ele realmente se torna uma coisa que para mim não chega em algum lugar, mas ele não tem uma estrada pavimentada. A gente tem reflexos ali da relação deles, dessa questão da sexualidade, de ser muito falado isso, de ter umas coisas assim que acenam para o machismo, mas nada que você, né, sem saber previamente aonde o filme vai chegar, que você assistindo simplesmente o filme, você entenda, nossa, eles abusam, eles fazem alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Tem um momento que as meninas aparecem ali que, de certa forma, eu sinto uma vibe, que alguma coisa ruim vai acontecer dali, mas talvez isso tenha também acontecido porque eu já sabia que falaria sobre um crime e eu deduzi que talvez fosse falar sobre abuso sexual. Talvez se eu não soubesse, eu não entenderia onde vai se encaixar. Eu entenderia que era um filme colegial, se passando na Itália em 1975, que aquelas meninas iam acabar namorando eles, ia ter a historinha adolescente normal que a gente vê. Então eu acho que o filme ele te leva até o final porque você já imagina que algum crime vai acontecer. Você sabe, na verdade, que algum crime vai acontecer e você já está esperando por aquilo para saber como que você vai chegar àquilo. Até porque no começo a gente tem já uma cena de alguém, né? E aí pela voz de uma mulher presa num porta-malas e pedindo socorro. Então você entende. E aí quando o filme começa a dar 6 meses, 5 meses antes dos fatos, não sei o que, você começa a achar que, nossa, nós vamos entender como aquela mulher foi parar ali no porta-malas e tudo mais. Então o filme ele te faz esse aceno, mas é só. Depois dessa primeira cena, ele não tem mais construção nenhuma que te leve realmente a entender, a acreditar, a pavimentar o caminho para você entender que ali vai acontecer um crime horrendo, absurdo desse. Então eu acho que o roteiro ele foi muito ruim, ele foi muito mal executado, e aí de certa forma a edição ela fica muito ruim também porque ela tem uns cortes muito nada a ver, que eu acho que não constrói essa estrada para você chegar ali no final. Eu acho que nada te leva realmente a ficar tenso, a ficar ali. Porque, aliás, apesar de todas essas questões que eles mostram ali como eu falei, acenos a machismo, né, de eles serem meio escrotos e tudo mais, nada te faz realmente a começar a ter uma sensação ruim deles, a não ser o final, quando você realmente vê eles cometendo aqueles atos e você realmente começa a ter repulsa. E eu acho que o roteiro funcionaria muito mais para chegar nesse final se ele começasse a construir uma repulsa maior. Parece muito bobeira da época, digamos assim, de tipo, meu irmão precisa dizer que não gosta de pinto. Porque fulano eu quero encontrar aquelas mulheres ali para fazer acontecer. Não sei o que, parece muita bobeira que adolescente fica falando. E aí, dentro de um contexto que tá todo mundo ali só meninos e tudo mais, parece, na verdade, que tudo está sendo construído pra gente entender que os caras simplesmente são babacas. Que estão sendo machistas, mas acham tudo normal, porque em 1975 era normal ser machista, não tinha essas pautas pra gente dizer, não, o machismo tá errado, é feio, é ridículo. E aí quando chega no final e eles cometem aqueles crimes, você fica tipo, caraca, eles, né, é uma situação criminosa, absurda, horrível, são fortes as cenas, elas dão um incômodo muito grande, elas trazem uma repulsa e tudo mais. Mas quando a gente vai nessa construção durante o filme, a gente não percebe, eu acho, que é isso realmente que está acontecendo. A gente sabe que vai rolar um crime, mas o filme não constrói isso pra gente já começar a criar uma repulsa, um asco daqueles caras. A gente olha assim e em muitos momentos a gente vira os olhos, a gente fica com nojo, a gente acha eles uns babacas, ridículos, uns machistas horrorosos assim, mas não fica muito claro para onde isso vai chegar. Eu acho, na verdade, o roteiro muito mal construído para a história que o filme quer contar.
Ele tem muita gordura, tem muitas histórias paralelas, muitas histórias que não vão a lugar nenhum e que não precisam realmente estar ali, do que construir a história principal, que é sobre esses atos criminosos, que é o único momento realmente do filme que você começa a sentir alguma coisa, né? Que ali no caso são sentimentos completamente negativos, como asco e repulsa e outros parecidos. E aí quando a gente chega no final, parece que a gente não tá nem vendo mais o mesmo filme, né? Porque o filme ele tava indo numa cadência, indo numa história, contando a história daqueles meninos ali, e aí quando ele salta pro crime, salta para aquele momento ali do terceiro ato, parece que você não tá nem vendo o mesmo filme mais. Eu acho que ele poderia ter construído mais a personalidade desses caras, criar de repente um mistério sobre, como eu tô dizendo, parece que não é a primeira vez que eles fazem isso. Então, até a gente ver eles fazendo isso de fato, podia ter um mistério de tipo, poxa, para onde eles estão indo? Por que eles estão andando juntos? Onde eles vão? Apareceu uma menina morta, alguma coisa assim, pra gente começar a entender. Poxa, tem alguma coisa acontecendo ali. Mas não, eles focam em outras narrativas e aí depois essas narrativas elas não são concluídas e eles jogam para o ato criminoso e aí parece que tá tudo muito solto ali. Não parece que existe uma costura que ligue os três atos do filme de uma forma satisfatória para a gente entender ele como um pacote só. E aí por isso que eu disse, parece uma coxa de retalhos, um Frankenstein. Eu particularmente não gostei. Acho, na verdade, a discussão muito necessária. Então, acho assim, pela argumentação, eu acho até que vale a ideia de trazer esse fato, né, que foi um fato real, como já foi dito, para um filme para alcançar, né, mais as grandes massas para fazer esses debates. Mas, concluindo, ele não é um filme construído bem o suficiente para esse debate também ser costurado de uma forma satisfatória, uma forma que realmente vá trazer discussões. Até porque o mais, né, o complemento fica muito em legendas no final. Eu acho que a história ela podia ter feito essa construção de uma forma que desse mais interesse do público e desse mais aversão a esses personagens para a gente poder trazer essas pautas e ver como eles chegaram ali, como realmente eles construíram toda aquela situação. Eu acho que o roteiro ele poderia ter sido muito mais bem escrito, bem amarrado do que foi. Para mim ele é completamente solto e parece inclusive, né, como eu já disse, que ele não faz nem mais, que as partes desse filme não fazem parte de um mesmo filme, mas partes soltas de histórias diferentes, porque ele é todo feito por histórias que na verdade a única ligação que tem é a escola e esses meninos estudando juntos, assim, mas as histórias elas são espaçadas ali, elas são soltas umas com as outras e elas não têm relação com a história principal. Eu acho que para mim fica tudo muito solto e aí não fica satisfatório. Você fazer um filme para trazer um fato real desse, que é uma discussão extremamente necessária, de uma forma fraca, de uma forma solta, de uma forma frouxa, que não fica tão incisiva, eu acho que aí você perde muito e não deveria. Então é isso, assim. Ele tá lá na Netflix, né? Para quem ainda não se convenceu e mesmo assim quer dar uma chance lá pela curiosidade que for, tá lá na Netflix, tá? Deixa seu like, se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo.